E vamos, sem perder de tempo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Oh Deus, o Senhor sabe o que se passa na vida de cada um que está aqui. Jesus, o Senhor conhece os nossos caminhos, a nossa necessidade, Pai. Jesus, tenha misericórdia, que nós não viemos sair daqui vazios, Pai, mas que a gente saia daqui com uma grande resposta na vida conjugal, na vida familiar, na vida material, na saúde, na vida sentimental, na vida profissional. Jesus, visita os filhos dos irmãos que estão aqui, os filhos que estão em casa, os filhos que estão perdidos. Ai, é a esposa que está em casa, é o esposo, é o parente, é alguém que está necessitando da ajuda desse irmão que está aqui. Visita, Senhor. Venha ter misericórdia, venha libertar e venha salvar. Jesus, manifesta a Tua cura divina na vida de todos que estão doentes, que estão sentindo dores. Dai a cura, Pai. Dai a saúde, dai a salvação. E fica conosco e continua nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha libertar as vidas através desse ministério, desses cultos. Venha abençoar e salvar as almas, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Digam amém, Jesus. Amém, amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nessa semana eu tive contato por isso que eles vão ver como é importante a internet, né? Essa semana até passei uma dificuldade para escrever, que fazia tempo que eu não escrevia em francês, e conversando com uns pastores lá de Burkina Faso lá. Eles falaram assim: olha, irmão, missionário, nós vamos orar por você, para Deus trazer você aqui, que está precisando. Que tinha uns brasileiros lá que não conseguiram ficar por causa da doença, aí vieram embora, e eles ficaram tão maravilhados. Através do Facebook eu consegui entrar em contato com uns, para vocês vão ver como é importante. E eu fiquei lembrando, né, hoje eu conversei com o pastor Valdinei, que às vezes vem aquele momento de tristeza, de angústia, que é normal. Mas eu fiquei lembrando, irmãos, que quantas vezes eu desejei que tivesse do meu lado um homem de Deus e não tinha ninguém. Era eu sozinho com os irmãos. Teve um país chamado Zâmbia, é inglês, é mais difícil ainda. Eu já nem sabia falar inglês direito, aí ficou mais difícil. Eu não desisti, eu fiquei 1 ano lá. Começamos do nada e o culto era dentro de uma sala de aula, porque não podia ter culto lá, porque é proibido. Então a gente fazia escondido, entre aspas, o culto dentro de uma sala de aula. 1 ano, irmão. Começou eu, um africano lá de Moçambique, e ele falava um pouco de inglês, e a esposa dele, só nós 3. Eu estava lembrando e Deus me trouxe agora, e começamos ali devagarzinho os cultos. A gente alugou a sala de aula, conversamos com o diretor da escola, ele falou assim: olha, mas pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa, não tem nada a ver com isso, que é um país muçulmano. E enfim, irmãos, foi uma pessoa, foi 2, e Deus foi libertando, porque lá, se não houver os dons de libertação, de cura divina, pode esquecer que vai ficar sozinho. O pessoal já está sofrido. Lá existe as bruxarias, existe as feitiçarias, então eles querem ver o sinal acontecer. E ali, irmãos, eu lembro que ia gente de maca, assim, ó, no colchão carregado, e deixava lá, seca, esqueletizada, fedida, com aquela praga de doença maligna. Não era uma doença normal, era a doença enviada pelo demônio, pelo feitiço, pela bruxaria. E ali a gente orava no nome do Senhor Jesus. Tem até foto, pastor Valdir, acho que tem foto, a gente orando numa sala de aula, assim, que eu estou de camisa, essa era a igreja ali. E Deus libertou, Deus transformou, e no outro dia já vinha 10 pessoas, teve um mês lá que já não cabia ninguém dentro da sala, a gente teve que sair, fazer o culto fora, e Deus operou tremendamente. Então, deixa eu ler um versículo aqui rapidamente. O pastor Valdir colocou muito bem, mas como a gente já está gravando, isso aqui serve muito. É no livro de São Lucas, se você quiser abrir a Bíblia aí, abre aí, São Lucas, capítulo 4. Isso aqui é tremendo, irmão, é muito importante, viu? São Lucas 4, e essa oração que nós fizemos aqui em ciclo, irmãos, Deus abençoou, viu? Deus derramou o poder dele. Isso é muito importante, a oração, mas muito importante mesmo, porque através da oração o Senhor Jesus Cristo nos purifica, nos perdoa e nos enche do seu poder, do Espírito Santo. Isso é muito importante mesmo.
esse culto, às quarta-feiras, né, pastor Valdir? Vai ser muito bom, porque os irmãos chegam, dobram o joelho e começam a orar. Todo o trabalho começa assim. Lá na África, lá eu fiz até calo no joelho. Teve culto lá que eu estava sozinho, eu fazia 2 horas de joelho. Aí eu olhava para trás assim, não tinha ninguém. Não tem problema não. Eu falei assim, eu vou orar, 2 horas de joelho. Eu fiquei assim, teve um país lá que eu fiquei assim 3 meses. Então, irmão, para honra e glória a Deus, eu já tenho experiência nessas questões de começar do zero. O missionário, que era o meu presidente, o Davi Miranda, ele gostava, que ele falava assim, tem que pôr esse jovem aí para pegar trabalho que ninguém quer, que já come ele hora, jejum e é solteiro, bota ele lá nos lugares desgraçado mesmo, lascado. Eu falava, eu vou com todo amor em nome do Senhor Jesus. Ele falava, vai lá, eu ia em lugar onde ninguém queria ir, ninguém conseguia ficar. E ali eu lembro que eu fiquei mais ou menos uns 3 meses orando, aí às vezes vinha um, vinha outro. Aí quando eu começava a ler a Bíblia, saía, eu falava, sabe de uma coisa? Eu vou fazer 3 meses de culto, só 2 horas de joelho. Aí Deus me deu, vai dando revelações, estratégia. Aí de noite eu fazia o culto só 2 horas de oração, falava em francês alguma coisa assim. Pouco, quando eu começava a falar assim, eu via que o demônio tirava as pessoas que vinham. Falava, eu me encho do Espírito Santo aqui e vou distribuir nas casas. Aí batia nas portas. Eu vim trazer uma cura, uma bênção. Deus já dava sabedoria. Você vem trazer cura? Eu falei assim, oxe, então entra, vem trazer cura, entra. Orava primeiro. O demônio saía do coração. Eu falava, agora nós vamos ler a palavra. Mas cadê a cura? Nós vamos ler a palavra agora. Como a gente já foi revestido do poder da oração, o demônio saiu do coração da pessoa, saiu da vida. Quando ele sai da vida, a pessoa dá ouvido à palavra. Aí onde eu entrava com a Bíblia Sagrada, olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é o Todo-Poderoso. Aí a pessoa ia aceitando a palavra, depois quando eu fazia outra oração, a doença já saía e o demônio saía completamente. Aí adivinha, quando eu falava, ó, sabe onde é que eu estou à noite? Tá o endereço. A pessoa ia, sentava, ficava até o final. Aí em um ano, a igreja já tinha mais de 200 pessoas. Aí, como o missionário pegou aquela carga de pegar trabalhos ruins, aí eu vinha outro abençoado, pegava o trabalho com 200 pessoas e lá vai eu se lascar em outro país. Mas aí Deus nos abençoava, nos dava graça, levantava o trabalho, depois ia para outro lugar e assim era uma maravilha. Então todo começo é assim. E o ruim lá, que sempre eu digo, eu estava sozinho. Essa é a diferença, que ninguém quer ficar muito tempo na África. Sozinho. Às vezes é até bom também, se for para estar mal acompanhado, é bom você estar sozinho mesmo, que nem o pastor Valdir colocou. Sozinho assim, mas Jesus está do seu lado. Isso, entre aspas, sozinho com o Senhor Jesus. Então, irmãos, diz assim, ó, livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Isso aqui, irmãos, isso aqui tem tanta revelação, olha. Então, pelo poder do Espírito, Jesus voltou para Galiléia. Lucas capítulo 4, versículo 14. E a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Ou seja, a sinagoga, para quem não sabe, quem está nos assistindo, vamos falar mais claramente na linguagem de hoje. Ele ensinava dentro da igreja, que eram os templos, que se chamava sinagoga. Até na África hoje ainda se chama sinagoga. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aí, meu irmão, olha só, ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E começou a dizer-lhe: hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Aí pegou fogo quando ele falou isso. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Jesus não estava falando para católicos aqui, não. Ele não estava pregando para ímpios. A Bíblia diz que ele estava dentro da igreja, dentro da sinagoga dos religiosos, dos crentes. Ele não estava dentro de templo espírita, que eu já ouvi falar. Não, mentira. Ele estava pregando para os
crentes. Por isso que você já viu lugares de macumba, de espiritismo, no teu livro de Isaías? Não existe isso. O que estava lá dentro era a Bíblia Sagrada. Ele pegou a Bíblia e foi ler. Então ele estava dentro da igreja dos crentes. Mas, irmãos, Jesus, quando ele falou, o Espírito está em mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, para pregoar a liberdade, para libertar o que está oprimido, para curar e libertar o que está enfermo, e hoje se cumpriu essas escrituras, aos fariseusão que são os crentes, não, mas está errado. Não, mas o que é isso? Não, para com esse negócio. Não, nós não queremos, nós não temos esse costume, não. Jesus foi criticado. Jesus foi rejeitado. Eu estou falando de Jesus, o Santo Filho de Deus. Como é que o pastor Valdinei e o missionário Kleber não vai ser criticado, não vai ser rejeitado? Claro que vai. Isso é normal, como já falaram para o irmão Cláudio. Aí, irmãos, disseram assim, mas esse homem é o filho de José. Que é isso? Como é que pode isso? Aí Jesus começou a falar, sem dúvida, vocês vão dizer esse provérbio, médico, cure a si mesmo, faze também na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Aí Jesus falou, mas em verdade eu digo, nenhum profeta foi bem aceito em sua própria terra. Aí pegou mais fogo, não, tira esse homem daqui, não aceitamos isso não, que negócio é esse? Você, rapaz, filho de José, um homem tão humilde, que história é essa? Não, pode parar com isso, não vem com esse negócio de curar aqui não, de libertar aqui não, para, vamos, tira ele daqui, tira ele da igreja, expulsa ele. E pegaram Jesus Cristo, queriam jogar, uma coisa é tão séria, mas eu já vou dizer novamente, escutem, não era católico, não era espírita, os crentes pegaram Jesus, queriam jogar ele do penhasco, do alto da montanha, para matar de vez, queriam jogar ele. A Bíblia diz que um mistério de Deus aconteceu, que ele passou por dentro da multidão e escapou. Olhou e falou, já que não me aceitaram aqui, a igreja que não me quer aqui, eu vou fazer a obra de Deus para os perdidos, vou lá atrás dos oprimidos mesmo, deixa eu ir lá cumprir o mandamento do meu Deus, deixa eu ir lá libertar, curar, transformar, e foi, e grande foi a obra que Deus fez. Então, não, como o pastor Valdinei já falou, não vamos nos desanimar, não vamos nos entristecer, porque, irmãos, nós somos pecadores, somos homens. Se criticar o Filho de Deus Todo-Poderoso, quem disse que não vão falar mal de nós? Jesus expulsou o demônio de um homem possesso. Eu gostava muito de levar essa mensagem na África, porque lá na África, quando você chega lá, muitos já começam a criticar também. Esse cara aí tem espírito de feiticeiro, esse homem é bruxo. Eles falam, tinha um lugar lá que eu ia, uma cidade, que eles falavam assim, o bruxo branco chegou. Falava. Mas aí Jesus expulsou o demônio. Irmão, tudo que se faz o bem é criticado. Não adianta. Olha, o pastor Valdinei já colocou isso várias vezes. Se abre boteco, se abre bocas de fumo, de tráfico de cocaína, ar livre, de dia, de noite, de madrugada. Tem venda de droga na porta das escolas, abre barzinho, abre boate, abre casa de prostituição. Ninguém fala nada. Tem até medo de falar. Até os crentes, muitos não falam nada. Se reúnem algumas pessoas para orar. Aí, divisor do demônio, falso profeta. Olha aí, os demônios divisor. É desse jeito, porque isso já está escrito na Bíblia. Jesus falou. Jesus chegou, desceu do barco, o homem pegou a pedra, o demoniado. Jesus expulsou o demônio, que era o homem lá de Gadarena. Quando Jesus expulsou aquele demônio, Jesus permitiu os demônios saírem do homem, entraram nos porcos. Os porcos não resistiram à legião do demônio e se jogaram dentro do mar, se precipitaram. Os donos dos porcos olharam para Jesus e falaram o que para ele? Sai daqui, feiticeiro. Sai daqui, feiticeiro. Tem tradução na Bíblia que eu já vi. Sai daqui, bruxo. Falou isso para quem? Para Jesus Cristo de Nazareno, o Filho de Deus. O que é que não vão falar do missionário Kleber? É que nem já falaram para o irmão Cláudio. Eu fico alegre quando falo isso, porque demonstra que Deus está conosco, demonstra que a honra é de Deus. Porque, irmão, seja onde for, o país que for, se você prega o que está escrito aqui, não é o que eu penso,
Se nós pregamos o que está escrito aqui, Jesus vai aprovar, vai confirmar e vai abençoar o seu ministério, o seu trabalho. Porque eu nunca vi um homem de Deus que é chamado de bruxo, de feiticeiro, de falso profeta, de divisor, de demônio. Eu nunca vi Deus concordar com este homem e ao ponto de curar as pessoas de doença, de libertar pessoas do vício, ao ponto da família vir para a igreja adorar a Deus. Então Deus erra, então? Porque essa pessoa é divisor, essa pessoa é falso profeta, essa pessoa é desorganizada, dizem que é um demônio, é um divisor. Então como é que Deus está na vida dos divisores? Como é que Deus permite, como é que Deus usa um divisor, um feiticeiro, um demônio? É errado isso, é o Satanás enganando, assim como criticaram Jesus. Então não podemos nos desanimar quando criticarem nós. Aí nós vamos agora em Romanos, irmãos, rapidamente. Isso aqui foi só um refrão. Romanos, aquela palavra de sábado passado foi muito bonita. Deus falou muito conosco, mas vamos continuar aqui no versículo, Romanos capítulo 8, no versículo 35, rapidamente, para encerrarmos. Romanos capítulo 8, no versículo 35. E os irmãos, graças a Deus, os irmãos que puderem ir para a vigília, viu? Fala aí com o pastor Valdinei para a gente ir lá buscar Deus, que é muito bom, viu, irmãos? Olha, vale a pena. E não é esse negócio de perder uma noite. Eu não gosto de falar isso não, porque com Jesus ninguém perde nada não. É ganhar uma noite. Tá entendendo? Porque tem irmãos que tem um costume. Ah, vamos lá na vigília que a gente vai perder uma madrugada, mas com Jesus... Não, eu não gosto de falar isso não, porque com Jesus, na Bíblia não diz que a gente não perde não. A gente faz é ganhar. Romanos capítulo 8, versículo 35. Às vezes até, irmão, nem o pastor Valdinei falou, tem esses costumes, assim, algumas coisinhas que a gente vê que é um pouco errada, que a gente aprendeu, a gente tem que começar a pedir discernimento para saltar. Não, vamos lá no culto lá do pastor Valdinei, eu sei que você vai perder um pouco do tempo. Não, até errado isso, o que é isso? Não, poxa, com Jesus, irmão, a Bíblia diz que com Jesus nós ganhamos o tempo. Perdemos tempo é quando nós ficamos em casa assistindo. Engraçado que vou falar nele. Engraçado que ninguém critica as novelas, né? Não. Aí posso perder minha novela. Critica as novelas, ninguém fala nada. Mas aí alguém coloca lá no Facebook ou no YouTube os vídeos do culto lá, dá licença, olha os falsos profetas. Que incrível isso. Mas aí se criticaram Jesus, irmão, como é que não vai criticar nós? Entendeu? A novela está aí destruindo as famílias, ensinando as desgraças, ensinando que é normal ter amantes. É normal, a novela ensina o homem a ter amantes, porque na novela é normal isso. Ensina os jovens a se prostituírem antes do casamento, que é a coisa mais normal. Não tem um pastor ou um crente criticando. Tem, mas são poucos. Você não vê ninguém metendo pau. Olha aí, ó, que absurdo, novela dos capetas, do Satanás, destruindo a família em horários nobres. Que desgraça, essa pornografia passando aí, as crianças assistindo tudo. Por que não fala? Aí o pastor Valdinei lá com o Kleber lá, dá licença, divisor. Ei, glória a Deus por isso. Deus abençoe quem fala mal de nós. Que Deus te abençoe poderosamente, que isso significa que Deus está na vida de quem é caluniado. Amém, Jesus? Então diz assim, irmãos, ó, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A gente sabe que é impossível, mas está acontecendo isso. Aí vem a lista. A tribulação. O que é tribulação? Tribulação, irmãos, ela é uma coisa que está destruindo muita gente. Tribulação vem com perturbações, vem com depressões. Tribulação vem dentro de casa. Tribulação vem no trabalho. Tribulação vem na igreja. A tribulação, irmãos, ela tem dois sentidos. Ela pode abençoar o crente, como pode derrotar e derrubar o crente. Aí cabe a nós a ter o discernimento e ter a perseverança, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Exemplo, aleluia, o Jonas, ele teve que passar pela tribulação lá no fundo do mar, para ele entender que Deus queria que ele fosse amoroso com o povo de Nínive, para ele libertar aquele povo e pregar a palavra, que ele se arrependesse e Deus não castigasse aquela cidade. Só que ele estava recuando, ele não queria fazer aquilo. Então a tribulação veio na vida dele ao ponto dele falar, chega Jesus, eu não aguento mais. Mas a tribulação que veio para ele, quando Deus permitiu um grande peixe, muitos falam que é baleia, tubarão, baleia, pode ser, porque para um homem estar dentro de um peixe, tem que ser um grande peixe, de uma baleia para lá.
Então, quando a tribulação veio na vida de Jonas, ele recebeu crescimento espiritual. Porque ele falou: Jesus, eu não aguento mais. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer a tua obra, porque eu estou aqui no fundo do mar, eu estou longe de tudo, na entranha do peixe, está escuro, eu não aguento mais, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu quero fazer e eu me rendo à tua vontade. Ali a vida espiritual dele foi a 100%, através daquela tribulação, mas porque ele pediu, ele reconheceu e ele falou: não, peraí, eu não vou aceitar essa derrota na minha vida não, peraí, eu vou fazer a tua obra. A Bíblia diz que quando ele saiu de lá, Deus falou ao peixe. Deus é poderoso, irmão. Ele falou ao peixe: lança Jó lá na areia lá. Sei lá, ele abriu a boca quando ela Jó desceu na areia. Ou Jó não, Jesus, o Jonas. E ele foi pregar, o povo ouviu, se arrependeu e Deus salvou aquele povo. Aí o que a Bíblia diz em Romanos mesmo? Está aqui do lado, capítulo 5, volta aí. Olha aqui, o que é que diz aqui da tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3. Só para os irmãos verem, ó. Olha só. Romanos 5,3 diz assim, ó: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Alguém pode falar: que isso, rapaz? Como é que eu vou me gloriar na tribulação? O negócio não é normal não, Jesus, é difícil. A coisa mais difícil é você se gloriar na tribulação. Ô irmão, Pai do Senhor Jesus, como é que tá, rapaz? A luta tá grande, Pai. Graças a Deus, viu, por essa vida. Graças a Deus por essa luta que eu tô passando. Eu tô passando a vida de inferno. Mas graças a... É difícil você ouvir isso. Se alguém fala isso, a pessoa fala: rapaz, eu encontrei com fulano ali, ele falou um negócio ali que eu tô achando que ele tá bem doido, entendeu? Mas por quê? Porque diz assim, ó: sabendo que a tribulação produz perseverança. Aleluia. O versículo 4 tem muitas revelações, mas não dá tempo para outro dia. Nós vamos ficar só aqui. Produz perseverança. Ou seja, a tribulação, irmãos, às vezes ela vem na vida de muitos crentes para despertar ele. Sabia? Às vezes Deus permite para despertar. Deus teve que levar Jonas lá no fundo do mar, dentro do estômago, da barriga de um grande peixe, para ele ser perseverante e obediente para pregar a palavra. Então, às vezes, a tribulação ela vem para crescimento da nossa vida espiritual, para a gente não se perder. Isso é normal, vem. Porque, irmão, se não viesse, irmão, está cheio de crente que está numa luta lascada. Já é meio devagar com Jesus. Imagina se ele estivesse na bonança, na prosperidade. Estava bebendo, se prostituindo, trocando a irmã por a mocinha nova, que a gente está cansado de ver isso dentro da igreja. Então, quando Deus ama, quando Deus quer, Deus permite um pouquinho de aperto para aquela pessoa crescer espiritualmente. Então, quando vinha a tribulação, temos que fazer como o pastor Valdinei fez agora. Peraí, desânimo do inferno, sai daqui no nome do Senhor Jesus. Sou homem de Deus, eu vou batalhar, eu vou ver a obra crescer para a honra e a glória do Senhor. Sai, desânimo! Aí temos que ter esse discernimento e falar: não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem vitorioso. Essa tribulação está aqui, mas eu não vou desistir. Deus está comigo e Deus faz a obra. Por quê? Não podemos deixar que a tribulação separe as nossas vidas do amor de Deus. Aí vem uma angústia é tremenda, uma tristeza. Ou coisa ruim, irmão, é angústia. Principalmente quando fomos desprezados, fomos caluniados, fomos abandonados. O coração se angustia. Não tem um coração. Jesus, irmão, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus se angustiou tão amargamente, diz a Bíblia, que na face da terra ele foi o único homem que chorou gotas de sangue. O que eu vi na Bíblia foi Jesus. Aquilo ali era angústia profunda, porque a morte estava se aproximando. Tem muitas revelações, e ele estava em forma de homem, comprovando que ele estava como um homem. Por isso que ele chorou. Porque, irmão, a pessoa vai falar assim: ô pai, o que foi? Rapaz, eu estou numa alegria tremenda. O que foi? Vão me colocar na cruz, eu vou morrer na cruz. Eu estou alegre com isso. Não existe isso, irmão. Você só ou está endemoniado ou está muito doido mesmo. Porque não tem como você saber, a cruz está lá te esperando e você: aleluia, glória a Deus, eu vou morrer. Não existe, tá? Não existe isso não. Jesus,
ele estava passando aquela luta, irmãos, que o homem passa, é a luta chamada luta da carne, da fraqueza humana. Deus não fez nenhum homem poderoso, super-homem, não, ele é que é o poderoso. Aí Jesus falou assim, Pai, eu não estou aguentando mais, Pai. Quando Jesus falou assim, Pai, passa de mim esse cálice, porque a vontade era, eu não vou mais morrer nessa cruz, não. Ele estava como um homem, ele não estava como um Deus todo-poderoso, 100%, 1000% espírito. Ele estava na carne, ele estava como gente sentindo dor que nem nós. Por isso que ele falou, passa de mim esse cálice amargo, e não seja feito. Quando ele falou, não seja feita a minha vontade, aí, irmãos, a revelação diz tudo. A vontade dele qual era? Não era morrer, meu filho. Como um homem, ele não estava aguentando. Passa de mim a minha vontade e que seja feito a tua. E qual era a vontade de Deus? Deus enviou ele para quê? Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que a gente possamos ser alcançados pelo seu perdão, purificado pelo seu sangue que ia ser derramado na cruz. Tá cheio de teólogo, pastor, que está 1000 anos na igreja, 50 anos, e não sabe disso. Não tem esse discernimento, não tem essa revelação. Porque essas revelações, esses discernimentos estão com os que são caluniados, que são chamados de divisor, de bruxo, de macumbeiro, dos que são perseguidos. Essas revelações Deus dá para os que são humildes de coração, os que têm amor e se submete à verdadeira palavra de Deus. Aí Jesus falou assim, ó, seja feita a tua vontade. Quando Jesus falou isso, aí o anjo veio, irmãos. Aí é uma coisa tremenda, é o que acontece conosco, quando nós se submetemos e falamos, chega Jesus, eu me entrego, eu quero fazer a tua vontade. Eu não estou aguentando mais. Aleluia. Eu não aguento mais. Eu não sei o que está de errado comigo. Aleluia. Eu não sei se o Senhor quer que eu fique aqui e eu estou indo para lá. Eu só sei que eu não aguento mais essa luta e eu me rendo. Faça a tua vontade. Aleluia. E tira a minha vontade. Aí Deus entra com ação e quer que aconteça. O anjo vem para consolar, que nos dias de hoje significa o socorro, a misericórdia e a providência de Deus. Aleluia. Teve tempo na época que eu falei isso, Jesus, eu não estou aguentando mais não. Eu não aguento mais, eu não suporto, o Senhor venha ter misericórdia. E Jesus falou assim, você está aqui para sofrer mesmo pelo meu amor. Então vai aguentando as malárias. Teve uma época, irmão, que eu peguei malária e cólera. Não tem como resistir. Por isso que muitos chamavam eu de bruxo branco, porque eles falavam, como é que esse homem resistiu tudo isso? E eu falava, eu vou continuar aqui porque a vontade de Deus tem que ser feita. E Deus, irmãos, aí Deus brandava, porque a minha vontade era, eu não vou ficar mais aqui, Jesus.